E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos pro nosso segundo conteúdo do quarto bimestre, Império Bizantino, tá? Eu vou começar a falar com vocês sobre o nascimento de Constantinopla, né? A gente já falou sobre o imperador romano Constantino I, que decidiu construir uma nova capital no Império Romano, em um território mais próximo do Mediterrâneo. O local escolhido foi a antiga cidade de Bizâncio, né, fundada por colonos de gregos aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Desde a sua construção pelos gregos, né, Bizâncio ele demonstrou um enorme potencial para o comércio marítimo e terrestre, e a sua localização possibilitava o contato com mercadores e mercadorias de diversos lugares em todo o mundo, né? Para construir uma nova cidade, era capaz de servir de morada para o imperador e sua corte. Constantino contratou os melhores engenheiros, arquitetos e artesãos que o dinheiro poderia pagar, né? O projeto, gente, de reforma abrangeu novas casas, novos prédios administrativos, novas ruas, novas estradas e novos templos religiosos cristãos, com paróquias, basílicas e catedrais. A obra foi concluída em 330 d.C., né? A cidade ganhou um status semelhante ao da própria cidade de Roma, contudo, com a divisão oficial do Império Romano entre Ocidente e Oriente em 395 d.C. Constantinopla, gente, foi transformada na sede do Império Romano no Oriente. Governo Justiniano. Na última década do século IV, mais especificadamente a partir de 395 d.C., os imperadores que eles governavam até esse período tiveram grande dificuldade em encontrar soluções duradouras para a questão das migrações germânicas, tá? Que levaram tribos inteiras para as fronteiras romanas no Ocidente e tudo mais. O Império Romano, gente, do Oriente, a solução para esse problema foi encontrada no século V, durante o governo do imperador Justiniano, que foi do ano de 527 a 565. Que investiu no melhoramento da infraestrutura da cidade, assim como na construção de uma grande muralha defensiva em torno da cidade, né? Durante esse governo justiniano, o território sob domínio de Constantinopla aumentou grandemente o norte da África, assim como o sul da Península Ibérica e da Península Itálica, concluindo todas as ilhas que formavam estes territórios que foram anexados pelo Império Romano do Oriente. Além desses territórios, todo o Oriente próximo do Egito, helenístico, Marrocos, Anátola e o Mar Negro também, tá? O Império Bizantino era uma autocracia absoluta. O imperador tinha a última palavra sobre todas as decisões mais importantes na administração pública, na política e também nos assuntos religiosos. Apesar da grande influência que os patriarcas tinham diante da sociedade, os bizantinos eles acreditavam que o imperador era não apenas o principal representante de Deus, mas sim como principal manifestação visível do próprio Cristo. O grande poder acumulado nas mãos do imperador não impediu o surgimento de revoltas ou até mesmo de golpes de Estado. Contudo, as ações do imperador eram limitadas pelo costume religioso e pelas leis. Como o imperador era o principal legislador do império, as suas leis acabavam recebendo um certo caráter de sanidade. Por isso, nem ele mesmo poderia negligenciá-las, né? Por isso que foi criado o Código de Justiniano, Corpus Juris Civilis, tá? No período que Justiniano manteve, no período os principais juristas bizantinos reuniram tudo o que havia sobrevivido do antigo direito romano. Criou um novo código de leis para melhor adaptamento da sociedade bizantina, que essa altura já era majoritariamente formada por cristãos. A partir desse longo trabalho que se originou o Corpus Juris Civilis, que era formada por uma grande quantidade de normas sociais, códigos, leis e decretos imperiais, inclusive o importantíssimo Código de Justiniano. Principais características do Império Bizantino. A gente começa pela política. Os imperadores bizantinos, ao começar por Justiniano, fizeram um grande esforço em fundamentar seu poder na religião.
com o objetivo de centralizar ainda mais o poder político em suas mãos. Desde o início, quando já possuía o título de Basílios, os imperadores puderam exercer autoridade suprema sobre todo o império. Conforme já afirmamos, o poder do imperador era fundamentado na religião oficial, sendo assim Constantino no cristianismo ortodoxo grego. Por isso, além da sua função de dirigente de Estado, o imperador também foi, aos poucos, se transformando no protetor da Igreja, da fé cristã. Esse sistema político praticado pelos imperadores bizantinos, ao qual misturava os poderes imperial e religioso, foi nomeado de cesaropapismo, né? A forte centralização política existente em Bizâncio. Tá? Desde os primeiros anos da sua existência, possibilitou a aproximação com territórios da Ásia, onde os reis geralmente possuíam um certo caráter divino. A aceitação do cristianismo como religião oficial fez com que o imperador fosse visto também como uma pessoa sagrada. A questão da religião, a civilização bizantina era oficialmente cristã, tá? Possuindo uma igreja própria com certas características que a diferenciava da Igreja Católica Romana. Assim como no Ocidente, a Igreja Bizantina era formada por uma hierarquia de sacerdotes que tinha como seu líder o patriarca, né, que estava abaixo apenas do imperador. Nos casos em que o imperador era ainda criança, o patriarca poderia assumir o papel de regente até que o menino tivesse alcançado a maioridade necessária para assumir o trono em definitivo. A civilização bizantina adotou o idioma grego como sua língua oficial e assim também se tornou possível a influência de costumes gregos helenísticos nas práticas religiosas da Igreja Ortodoxa. A sociedade bizantina, gente, vivia um cristianismo com muita intensidade no seu cotidiano. Por isso, era comum o surgimento de debates teológicos em torno de conceitos básicos da fé cristã, né? Outros assuntos relativos ao cristianismo, uma das mais claras expressões da religiosidade bizantina, estava a crença no poder milagroso das chamadas relíquias sagradas. As relíquias, gente, eram objetos que tinham tido algum contato com os santos, ou até mesmo parte dos corpos de alguns santos. Quando os cruzados saquearam Constantinopla em 1204, as principais riquezas procuradas por eles foram as relíquias sagradas. Também é importante ressaltar aqui, dizer para vocês, que as questões religiosas e os debates teológicos surgidos, né, no seio da sociedade bizantina, geralmente resultavam, né, em problemas políticos. Entre os principais problemas políticos iniciados a partir dos debates teológicos, e a gente pode destacar o monofisismo, que foi uma doutrina que afirmava que Jesus Cristo era formado apenas pela natureza divina. Questão iconoclasta, uma das formas mais comuns de ensino dos evangelhos e adoração praticada pelos monges e padres bizantinos. Era a pintura de imagens de santos, que eram chamados de ícones. Tá? O grande cisma do Oriente, no ano 1054, devido à intensidade dos conflitos e divergências teológicas entre o imperador bizantino e o Papa católico, o mundo cristão se dividiu definitivamente entre a Igreja Ortodoxa grega e a Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Economia. Enquanto o Ocidente vivia um processo de abandono das cidades, causando em grande parte pelas constantes invasões e saques, o Império Bizantino vivenciava juntamente o oposto. Constantinopla foi construída em um local privilegiado, com aproximadamente o mar Mediterrâneo, e com o comércio marítimo ali existente desde muitos séculos. Além disso, gente, a cidade possuía muralhas capazes de impedir invasões extremas, aguentar ataques e cercos duradouros. Com isso, os bizantinos souberam aproveitar a situação e tomar controle do comércio, de trocas
e de famosas especiarias do Extremo Oriente. A economia bizantina também contava com diversas atividades manufatureiras, que eram muito desenvolvidas e regulamentadas em seus processos de fabricação e comercialização pelas corporações e grêmios municipais. A partir do século VI, o Estado passou a monopolizar a fabricação de vários artigos de luxo e algumas rotas de comércio consideradas lucrativas. Assim, os lucros dos empreendimentos comerciais e manufatureiros ficaram sob o total domínio do Estado, que criava regulamentações favoráveis a investimentos diretos até a isenção de impostos. Tá? A cultura... Desculpa, gente, sociedade. A civilização bizantina possuía uma sociedade profundamente hierarquizada, onde o imperador e seus familiares ocupavam o cume da pirâmide, ou seja, abaixo da pirâmide imperial estava a nobreza e o alto clero, e os grandes comerciantes, os latifundiários e os chefes dos oficiais artesanais formavam uma classe intermediária, mas mesmo assim muita influência social, tá? Abaixo estavam os pequenos e médios comerciantes, pequenos agricultores, com os membros do baixo clero. Eu também quero dizer para vocês, para a gente lembrar, ao contrário do que havia restado do Império Romano do Ocidente, a civilização bizantina era essencialmente urbana, tá? Portanto, nas cidades estavam instalados mosteiros e as igrejas, onde os fiéis se reuniam para participar da vida religiosa. No entanto, a vida urbana convivia com a existência de grandes latifúndios, comandados pelos chamados dinatas, indivíduos que recebiam a propriedade por herança. O imperador doava terras como funcionários das principais instituições públicas com a forma de pagamento ou retribuição de serviços. Cultura. A civilização bizantina era profundamente influenciada pelo cristianismo. Isso poderia ser notado apenas em sua organização social e política, mas também nas suas manifestações culturais, artísticas e nas principais obras arquitetônicas. Mais do que isso, a gente pode afirmar, sem medo de errar, as principais obras da arte bizantinas, foram inspiradas em temas bíblicos, e não é à toa que o mosaico das catedrais estão entre as principais obras de arte bizantina. O mosaico, gente, ele era produzido com peças coloridas de vidro ou esmalta. Vocês falaram sobre o mosaico em arte. Não vou entrar detalhadamente o que é, mas vocês já falaram isso com a Anne em arte. Sobre o tipo de suporte, que também poderia ser vidro de cor mais clara. A arquitetura bizantina ficou marcada pelas grandes basílicas catedrais. Uma das principais obras nesse estilo é a Basílica de Santa Sofia, que contou com mais de 10 mil pessoas durante os 5 anos da construção, que foi do ano 532 d.C. até o ano de 537 d.C. Declínio e queda do Império Bizantino. Desde a sua fundação, Constantinopla conviveu com diversas tentativas de invasão, contudo as fortes muralhas que protegiam a cidade sempre impediram a entrada de invasores, mas ainda que não atingissem a sede do Império, alguns ataques acabaram atingindo outros territórios pertencentes ao Império, como o Oriente Próximo, o Egito e a Palestina, que entre os séculos 7 e 8 foram aos poucos sendo dominados pelos árabes e muçulmanos. Entre os séculos 10 e 11, os imperadores bizantinos conseguiram recuperar alguns territórios que haviam sido perdidos, permitindo que Constantinopla estabelecesse seu domínio comercial e político na Europa Oriental. No norte da África, a parte da Ásia durante alguns séculos, até o início do século XV, o Império Bizantino sofreu com o avanço dos turcos otomanos pelo Oriente Médio, e boa parte dos domínios bizantinos foram tomados pelos turcos otomanos, que estavam se transformando em um poderoso império. Por fim, em 1453, depois de um longo cerco militar, os turcos otomanos conseguiram conquistar a cidade de Constantinopla, a capital do agora extinto Império Bizantino, e a primeira consequência da conquista otomana foi a migração de muitos intelectuais bizantinos em direção ao ocidente europeu, principalmente para o território italiano, que influenciou indiretamente no desenvolvimento do Renascimento
cultural de algumas décadas depois, que nós vamos falar isso no 7º ano. Após conquistarem Constantinopla, os turcos otomanos aumentaram os tributos cobrados aos comerciantes que utilizavam os portos bizantinos. Por conta disso, alguns reinos europeus decidiram investir em novas estratégias que possibilitassem a descoberta de novas rotas marítimas que levassem diretamente às Índias. Atividade, gente, página 221, 222, 223, 224, 225. Já estou disponibilizando o gabarito para vocês, ok? Opção da 1 até a 7, da 8 até a 15, 16, 17, 18, 19 e a 20. E o desafio. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem, por favor.